embora que não seja nada tão complexo. Então, pessoal, boa noite. A partir de agora estamos gravando. O que estava planejado no calendário era a nossa aula ao vivo e gravada. E como já tínhamos combinado, nós vamos preparar o sistema ali, preparar as máquinas de vocês para... Porra, Leonardo, até que podia, né, cara? Só que depois a gente pensa nisso. Deixa eu dar uma olhada em quem são vocês aqui, ó. Antoniel de sempre, Caian tá sempre aí. Gabriel, Gustavo Capelete, não falta uma. Leonardo, beleza. Marlon, outro eterno aí da presença. Vou lembrar desses nomes, pode ter certeza, qualquer coisa. Não, mas pelo menos eu sempre leio teu nome, Caian, nem que seja, às vezes eu até talvez não esteja sempre presente, mas eu vejo sempre teu nome ali e sempre que eu peço tu tá disponível, então é um conceito já. Mas pelo menos nunca falta, ou pelo menos acompanha, né? Não tem problemas nas disciplinas. Pessoal, em primeiro lugar, o meu PC não tem nada do que a gente vai usar. Então eu sempre usei no Note ali por facilidade de até ter a câmera embutida. Então, para vários fins, eu sempre trabalhei no Note em Python. Então eu vou instalar do zero como vocês. Se der algo errado, vai dar também errado para mim. Então, em primeiro lugar, digitem lá Python no Google, Python Download, Python. E o primeiro link já é a página de download do Python, ok? Então eu vou fazendo lentamente para que vocês tenham condições de acompanhar aí e não se sintam perdidos. Boa noite, Aislan, chegou depois. Vão tirar o campeonato dos flamenguistas hoje, então? Tá louco. Tá bucha, né? Daqui a pouco a última rodada, né? Terminar mais cedo para ir dar tempo. Na brincadeira. Pessoal que está chegando agora, então a gente está iniciando os procedimentos. Abrindo o site do Python, eu vou trabalhar com a 3.7 porque ela é uma versão estável, uma versão de segurança. Então aqui tem uma listagem das últimas releases. A 3.9 era a última, a 3.8 já tem um tempinho também. Então todas elas tiveram atualização, essa 3.9 há alguns meses e a outra um pouquinho mais. Porém, a 3.7 2018 ela é uma versão segura, essa aqui ainda está em correção de problemas, né, bug fix. Então, eu vou trabalhar com a 3.7 por segurança para a gente poder trabalhar a maioria das nossas necessidades. Mas se vocês quiserem já optar por uma 3.9 não tem problema, mas eu acho que não faz nem tanto sentido se preocupar com isso agora. Então aqui tem a nossa versão 3.710, né? Então aqui é a versão inicial, a first release, perdão, e aqui nós temos a 3.7.10 que foi atualizada dia 15 de fevereiro. Então eu vou aqui embaixo, né? Tem a opção dos downloads por versão, pode escolher qualquer versão. Então eu vou aqui na última da 3.7, que é a de 15 de fevereiro. Então, iniciando o download. Ok. Aqui embaixo tem os arquivos. O que não começou? Arquivos, aqui tá. Deixa eu só dar uma olhadinha. Olá. Eu não queria instalar o PIP, queria fazer de forma mais fácil para todos. Deixa eu ver aqui. Vamos só ver, que eu achei que era mais tranquilo. Deixa eu só abrir o chat. Boa noite, Lucas.
3.7, ok. Onde está? Bom, só tem os arquivos de Linux. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. A 3.7.10 não estava em 379, como é que tá? 379. Beleza, então vamos trabalhar com a 3.7.9, porque a 3.7.10 não está com um instalador Windows ainda. Então, como a maioria de vocês está usando o Windows, vamos aqui na 379, ok? Então aqui sim tem os arquivos para Windows. Então vocês optem aí pela melhor versão. Então, Windows 86, perdão, 3264. Vou baixar a versão com instalador executável. Então fez aqui download, eu baixei essa aqui, Windows x8664 executável installer. Eu vou mandar o link no chat para vocês. Ok? Alguém entrou aí? Bom, não vi quem que era. Então tem esse link mais fácil. Eu fiz o download. Deixa eu ver aqui na minha pastinha. Tem aqui o Python 379 AMD64. Ok? Então aqui tem um instalador do Python. Boa noite, Sr. Wandley. Tudo bem? Quanto tempo? Ô, professor, tranquilão? Beleza, e senhor? Como é que tava lá no quartel, no exército? Tudo em ordem? Tamo lá ainda, tamo lá. Opa, maravilha. Vai virar de carreira, então? Ficar mais um tempo lá ainda. Boa, que legal, cara. Então, Wandley, acho que é a primeira vez que tu consegue participar, né? É sim. Então, beleza, não se preocupe que a gente está iniciando, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com o Python do zero, com um pouquinho de noções básicas, daí a gente vai tentar trabalhar com banco de dados e, por último, análise e reconhecimento de imagem com Python também, beleza? Eu acho que tu Tranquilo. estava na primeira turma que eu tentei trabalhar um pouquinho Python, se não me engano, ou tu já não Acho, estava mais. tava ainda tava. Ah, beleza. Então a gente vai tentar fazer algo mais interessante para a turma que está aí se formando. Então já tem um pouquinho de noção. Não sei se tu trabalhou depois com alguma coisa, mas acho que talvez nem tudo seja novidade para ti. Então basicamente vamos fazer um download, né? Eu mandei ali o link. Acho que antes de tu entrar, vou mandar de novo. Eu estou baixando essa versão para trabalhar. Então aqui tem a tela inicial do instalador. A única coisa, marquem essa opção aqui do adicionar o Python para o path. Então, quando a gente precisar usar algum CMD, algum prompt de comando, significa que quando eu posso digitar comando direto no prompt do Windows, que ele vai reconhecer também a partir desse momento como para o Python, né? Então, por exemplo, pip install, vários recursos eu posso instalar direto pelo prompt de comando, fica mais prático. Então, eu só marquei essa opçãozinha aqui do Python para o path, para o caminho. Daí eu vou deixar com o padrão, não tem problema, minha unidade C está ok. Vamos dar uma instalação. É bem rápido. Então ele instala ali as bibliotecas. Está instalando algumas bibliotecas nativas. Ok. Beleza, está instalado. Vamos fazer só um testezinho. Se ele reconhecer o path, ele vai ter um comando pip funcionando. Ok, o meu Avast perguntou o que era isso, eu dei uma autorização. Então, quando eu digito pip,
ter um parâmetro ali que eu posso usar a partir do meu Python, né? Instalar pacotes, fazer algumas configurações, etc. Mas basicamente o teste para saber se o Python foi adicionado ao caminho, ao path, ao ambiente de variáveis, é só digitar PIP e ele vai retornar algumas configurações, algum mecanismo de ajuda, já que eu não digitei nenhum comando atrelado. Beleza? Boa noite, Manuel. Em primeiro lugar, baixa esse cara aqui e marca. Vamos fazer o seguinte, para quem for entrando depois. Basicamente, o que a gente fez até agora é isso aqui. Ó. Esse link e antes na instalação ali, marcar o add Python 3.7 ao path, ao caminho. Ok? Ao patch. Tendo isso aqui, se isso aqui funciona para vocês, a gente já tem metade do caminho andado. Daí depois a gente inicia na brincadeira. Vou deixar essa tela aqui, eu só vou pedir que vocês me confirmem se para vocês apareceu aqui essa mensagem através do prompt de comando do Windows. Beleza. Diga aí, Emanuel. Tranquilo, tranquilo. Vou adicionar mais uma coisa ali. Manuel, essa disciplina ela é 100% remota, ela é a APS de vocês, né? É a atividade pedagógica supervisionada. Então, essa aqui, teoricamente, eu não sei se vocês podem, quer dizer, eu acho que vocês podem usar os laboratórios da instituição, mas em sala de aula a gente não vai estar nessa disciplina. Mas eu acho que vocês podem usar os recursos da faculdade a qualquer momento. Tem o laboratório Smart lá, né, que teoricamente é feito para isso. Beleza, então qualquer coisa, dê um grito lá se tiver muitas dificuldades. Um notebook decente está realmente muito caro. E gastar com qualquer coisa não vale muito a pena, né? Mas não é para jogar, rapaz. Tem que tem que comprar um que dê para usar pelo menos o Android Studio, né? Daí tu pode justifica um investimento. Se falar que é para jogar, daí fica complicado, cara. Orra. Comprou até placa de vídeo, offboard no notebook. Ah, 3 pau. E, cara, esse que tá aqui atrás, esse meu, é... também foi 2,5 e gastei, eu consegui gastar mais R$ 300 numa super promoção, botei mais 8 de memória e um M2. Então foi 2,5 mais trezentão, mas ele é um SSD com mais memória ainda. Mas beleza, pessoal? Conseguiram chegar nessa tela, senão a gente acaba desvirtuando muito. Deixa a gente conversar na outra disciplina que a gente tem mais tempo. 1060 não, né? 1060 tu consegue 2 por 1,5, 1,600. Dois k tá uma 2060, 2,300, 2,400. Que é que eu tô de olho, mas tá difícil.
Por sorte eu fiz ano passado, cara. Não sei se eu consigo virar aqui. Até enchi de LED esse negócio. Tá uma legal. Pode dar um install. Depois de marcar aquela opçãozinha, instalar. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Mas repare a bagunça. E muito menos produto de limpeza. A câmera não vai facilitar a minha vida, eu acho, mas esse é o PCzinho que eu tava trabalhando hoje. Né, não dá pra ver muito por causa do cabinho que tá bem puxado. Mas é legal, cara. Ó. Dá pra trocar luz. Daí eu coloquei um botãozinho aqui atrás que troca o setup do frontal. Todo customizável. Parece uma espaçonave. Mas tá legalzinho, tá interessante. Só falta o vídeo mesmo, a GPU que tá fraca. Que é a velha ainda. Sim, é pra botar no reset, mas eu criei um novo botão e prendi lá atrás. É, por esses buraquinhos mesmo, eu sempre tenho componente, né? Daí eu fiz os cabinhos levando direto para lá e o reset tá liberado para o funcionamento padrão. Sim, sim. Mas um M2zinho da Aorus, taxa de transferência de 3.000, tá bem interessantinho até. Cadê? Não. Só voltar aqui com as coisas. Beleza. Todo mundo tá conseguindo instalar aí? Isso. Só digitar PIP, se aparecer essas mensagens aqui, é que deu certo. É a primeira linha do CMD. É muito top, né, o Wendley. Olha só a taxa de leitura que tá dando agora. Para quem lembra do que a gente estudou antes lá, né, em em arquitetura, basicamente o limite do SSD SATA, né, vai ser na base dos 450, 500, 600, seria o limite da porta, inclusive, né. Esse aqui bate 3.100, é muito bom. E a escrita dele é parecida, um pouquinho menos só. Por enquanto, Lucas, é só para o pessoal chegar até aí nessa parte da instalação, é só para garantir que o Python foi instalado corretamente. Mas já vamos continuar. Eu uso essa ideia aqui que eu acho mais interessante. Então, o nome dela é PyCharm. Já vamos fazer um download para ganhar tempo para quem não tem uma conexão tão boa. Então, PyCharm pode ser o Community mesmo, não precisa. Na verdade, não tem. Todas elas. Não, é avaliação gratuita. Então, a Community mesmo. Então, são 350. Opa! 350 mega. E não deu tempo. Ah, não. Eu devo ter, por algum motivo, fechou. Agora acho que tá, né? Não sei por que motivo parou. Mas esse cara aqui, ó, PyCharm, só digitar lá no Google mesmo. Eu vou mandar o link.
para facilitar um pouco. Então esse é o link. Não precisamos fazer mais, né? Ele já vai fazer o download. E vamos abrir aqui. Só instalar o PyCharm que vocês estão baixando aí. Puxar para essa tela. Agora sim eu vou jogar para uma outra unidade para não gastar o meu M2. Beleza, aqui eu só decidi instalar em outro lugar. Não precisa mudar muita coisa. Pode instalar padrão, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, se alguém estiver muito perdido, estiver ficando para trás, só me avisa, pessoal. Eu só vou deixando aqui mais ou menos pronto para conforme o pessoal for chegando. Beleza. Então aqui tem o passo a passo de quem está chegando depois. Para acompanhar, se tiver com vergonha de perguntar a situação. Então, terminado de instalar. Ele vai fazer algumas perguntinhas. Pode aceitar. Não vamos enviar nada. Então, aqui seria a tela de início do PyCharm. Beleza? Então, basicamente eu só vou abrir, né? Criar um novo projeto. Vocês podem continuar tudo sem problema nenhum. Percebam, aqui é um local onde vocês querem guardar os projetinhos que estiverem desenvolvendo. Ele cria um novo ambiente de desenvolvimento baseado ali no Python que já está instalado. Então, no meu caso aqui, ele achou tranquilamente Python 3.7, que eu instalei. E vou só criar uma nova versão, novo ambiente, né? Então, aqui ele está abrindo o PyCharm. Não quero dicas. Ele está fazendo alguns downloadzinhos para a aplicação funcionar corretamente. E abriu aqui a interface Python. Ok? Então tem várias opções, nós podemos configurar algumas coisinhas aqui em Options Settings. Podemos fazer diversas configurações, mudar a versão da Python que nós estamos utilizando, instalar novos pacotes, uma infinidade de configurações que por enquanto a gente não precisa trabalhar. Então, por exemplo, olha em Python Interpreter, está na 3.7, e aqui os pacotes que eles têm instalado. Então, os pacotes padrão do Python e mais esses aqui, beleza? Mas ao longo do andamento a gente vai instalando novos pacotes e vendo como que faz. Mas, basicamente, eu só venho no prompt comando, cmd, todos os pacotes que eu preciso eu vou, de repente, saber o nome, pip install e o nome do pacote. Ele vai procurar, né? Aqui, com certeza, o nome do pacote não existe, então ele não vai baixar nada. Mas é dessa forma, pip, espaço install, espaço, o nome do pacote, da biblioteca que vocês precisam. Ok?
Chegou, beleza. Adriano, então segue esse passo a passo aqui, ó. Vai lá e baixa o Python naquela versãozinha, pelo menos a que eu preferi trabalhar. Acha ali na lista o executável installer, beleza? Então, perfeito, só dá continuidade. Pode ir dando andamento tranquilo, Marlon. Se não deu erro, pode fechar tudo. O CMD a gente vai usar só em casos específicos a princípio. Beleza? Então, quando vocês chegarem aqui nesse ambiente, podem ir me dando um ok, que daí a gente vai andando junto a partir de agora, pode ser? Aham. O que tu falou, né, Adrian? Tô ligado. Beleza. Deixa eu só achar aqui um local onde dê para aumentar essa fonte. Pessoal, esse tamanho de fonte é visível ou um pouquinho mais fica melhor para vocês? Não, Leonardo, do PyCharm pode dar o padrão, ele funciona de boa. Ah, sim, depois a gente conversa, sabe? Eu também tenho uns modelinhos pra gente fazer uma demonstração rápida aqui. Eu coloquei como não, Marlon. Não, don't send. Isso aí é pessoal. Eu acho que a gente não vai usar num nível tão bacana que gere dados interessantes. Ou tão interessantes, né? Aham, vi, Adrian. Eu vi o da porta, na verdade, ali sendo feito a maçanetinha, né? Depois até, eu acho que tu respondeu, mas eu não tive tempo de dar uma olhada ainda. O básico já tá tomando um tempo bastante alto, então eu vou ter que ver com calma ali para não falar sem prestar atenção. Beleza, pessoal? Chegaram já no naquele arquivinho Python lá, onde tinha basicamente isso aqui? Tranquilo, sem estresse. Tranquilo. Basicamente, tem várias formas de fazer, é só ver como que a porta chega ou se ela é uma linha de produção.
São várias possibilidades. Show, Gustavo. Show, Marlon. Só esperar ali o PC do Lucas. A PC não, né? A internet do Lucas ajudar. Ah, não é de estágio. Achei que aquela ali, que eram as máquinas que tu tava com ideia de dar andamento, otimizar elas, automatizar. Lucas, então, qualquer coisa, tu me avisa se tiver algum problema, que eu vou te ajudando, qualquer coisa. Só pra gente começar com algumas brincadeirinhas. Daí tu vai acompanhando o que nós estamos fazendo e daí a gente vai acompanhando após qualquer coisa. Só deixa eu pensar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só achar um site de uma coisinha aqui. Alguém sabe algum sitezinho para fazer uma enquete rápida? Tipo, só para aquelas de pessoal votar? Não, precisa uma mais rápida, até uma mais dinâmica. Eu só ver um site rapidinho que eu não procurei antes. Deixa eu ver aqui. Dois. Só testar esse aqui. Veja se vocês acham essa aqui, ó. Só votem em qualquer coisa para ver se eu vejo os resultados. Tem 3 votos. Não. Tem um voto só. Vocês podem votar em qualquer coisa ali só para ver. Beleza, tá 3 votos, 2 votos, fechou. Então, esse aí dá boa. Só para criar umas brincadeirinhas aqui no meio da atividade. Beleza? Pessoal, então, teoricamente esse aqui é o ambiente que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, alguns têm alguma semelhança, algum conhecimento do Python, outros muito pouco. Então, vamos começar aqui com umas ideias de... Basicamente, vou colocar um trecho de código e vocês têm que analisar e me dizer, por exemplo, se a resposta vai ser dentro das opções da enquetezinha, uma ou outra, ou se vai dar erro, por exemplo. Pode ser? Daí, nisso a gente trabalha brincando um pouco da sintaxe, eu vou explicando a ideia dela. Beleza? Então, padrão de todo início de programação, né? Vamos fazer um... Opa! Deixa eu levantar a cadeira que baixou. Aí. Então,
Pessoal, esse tamanho de fonte tá ok? Enxergam razoavelmente? Ou maior fica melhor? Dá pra ver? Dá pra ver. É que poderia ser melhor, eu acho, né? Tá aqui um 26. Bom, se eu não vou trabalhar nisso aqui tão... Depois eu diminuo a fonte que é tranquilo. Então V1, beleza? No retorno tá ok. Vamos ver, se precisar maior me avise. Então é o seguinte, V1 vai ser a minha variável. E ela recebe isso aqui, ó. Input. Então você pode ver que a ideia vai trazendo basicamente a sintaxe, né? Input, digite um valor. Beleza? E vamos criar aqui um V2. Input, de preferência com N, né? Digite o outro valor. Beleza? E eu vou imprimir algo. Eu vou imprimir, então, V1 mais V2. Esse aqui é um... Se você botar um R junto. Print V1 mais V2. Beleza? Agora eu vou largar uma enquete e eu quero que vocês me digam. Qual o resultado desse código? Então, eu já vou falar para vocês. Eu vou digitar o valor 1 em V1 e valor 2 em V2. Então, o resultado vai ser 1 mais 1, 3. Vai ser 1, 2 ou vai ser mensagem de erro? Eu vou só criar a enquetezinha, eu já libero para vocês. Eu vou digitar 1 e 2 para cada valor. Vamos lá. Quando eu executar isso aqui, o feedback vai ser 3, vai ser 1, 2 ou vai ser alguma mensagem de erro? E aí vocês me digam. Lembrando ali que é uma matemática. Basicamente eu vou digitar dois valores e vou fazer a soma deles. Depois eu mostro os resultados para vocês. E podem ficar tranquilos que eu não vejo que absolutamente nada sobre quem votou. Então é basicamente pessoal aí o resultado para cada um. A gente pode pensar depois em algo assim, a gente faz um quiz. Mas eu queria fazer mais interativo, então acho que foi que deu para pensar rapidinho aqui na hora. Pessoal, 5 votos, beleza? Se o pessoal aí puder acessar o linkzinho e votar, eu agradeço. Como eu falei, eu não vou saber quem acertou e quem errou. Ganhou um Pix? Ah, tá achando que é a votação da Carol Conká agora, que fica dando Pix para todo mundo. Nossa, o Adam jogou na mesa. Pessoal, tem 5 votos, mas vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, o feedback de vocês, deixa eu atualizar uma última vez. Com 5 votos, alguns disseram que o resultado vai ser 1, 2, e outros disseram que vai dar a mensagem de erro. Vamos verificar então? Deixa eu trazer isso aqui para cá de volta. Beleza. Então, aqui basicamente tem um botãozinho de Run. Então sempre dê uma olhada em qual arquivo que está sendo
executado, né? Então, digitar o valor. Então, aqui embaixo, basicamente, é a minha tela de console, beleza? Onde as coisas vão surgir, a interação necessária no primeiro instante. Então, não tem nenhuma interface gráfica, é só mesmo a parte de digitar um valor. Perdão, texto, por enquanto. Então, o primeiro valor eu falei que ia ser 1, segundo valor, 2. Resultado, 1, 2. E agora? Por que saiu, então, 1, 2? Tem uma explicação? Alguém pode me auxiliar nessa dúvida? Teoricamente, tem uma razão mais propícia para explicar. Ó, mas veja só, eu digitei dois números e fiz a soma deles no final. Qual pode ser a ideia? Aqui, basicamente, eu estou mandando imprimir a soma dos valores. Então, isso aqui, teoricamente, está ok. Essa parte não é o problema. Não precisaria ter um res V1 mais V2. Então, não é falta de soma. O Python, pessoal, se eu não declaro o que eu estou recebendo no input, ele basicamente vai entender que eu estou trabalhando com strings. Strings, se vocês lembram, é o que usamos basicamente para texto. Acho que todo mundo tem isso bem vivo na mente, né? Então, o que aconteceu ali foi o seguinte: eu dei dois inputs para V1 e para V2. O entendimento foi: V1 recebe um string, né, um numeral como string, como palavra, embora aquele real seja um número, não um caractere numérico. E o V2 recebe 2 em formato de string. Não é um número que seja possível fazer somas, é uma letra, é, digamos, uma frase formada por aquele caractere que, na verdade, é um número para nós. Mas para o Python, aquilo ali é palavra. Então, quando eu fiz o somar, ele basicamente concatenou aqueles dois caracteres quaisquer e fez isso, colocou um do lado do outro. Então, se nós colocássemos, por exemplo, opa, aqui embaixo, A e T, ele não pensa, ele não fala, como é que eu vou somar A e T? A e T não são números, porque A e T, na verdade, são strings, são caracteres quaisquer. Então, ele pega e soma A e T, retorna a concatenação desses dois valores. Então, esse seria basicamente o motivo. Então, temos algumas formas de fazer isso de forma diferente, fazer funcionar a conta. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco o input, eu posso declarar e dizer para o Python, viu, Python, o que vai para dentro desse input, ou o que vai ser ditado, é um número, é um float, é um inteiro, por exemplo, né? Então, vou fazer um de cada aqui, ó. Nesse mesmo código, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar int, abre parênteses, e vou fechar esse parênteses lá no final do input. Então, estou falando, ó, V1 vai receber um input, mas o que tiver aqui, transforma em inteiro para jogar para variável. Beleza? E, pessoal, estão percebendo que não tem ponto e vírgula, não tem nada no final? Não tem, depois vocês vão perceber que não tem abre e fecha colchetes, chaves, não tem nada. Depois eu explico para vocês como funcionam os laços. Então, primeira ideia, já não tem ponto e vírgula. Então, vamos fazer um int e um float. Então, quando vocês começam a digitar, já aparece tudo ali. Muito na tela. É mais fácil que ao mesmo tempo também não é muito fácil, né? Às vezes complica um pouco por o espaçamento só fazer a ideia de laço, né? E agora? É o mesmo código, eu só apontei para ele quais são as ideias. Eu só vou fazer uma nova enquetezinha lá. Qual o resultado do código? Agora sim, com os mesmos 1 e 3, vai ser 3, 1, 2 ou erro. Vou ter que colocar novamente um e-mail. Um segundinho.
Beleza. Próxima enquetezinha. E agora vocês me digam, vai dar certo, vai dar errado? Vamos ver quantas respostas. Tem 3 respostas. Pessoal que não clicou ainda e puder clicar lá, eu agradeço. Só dá a sua resposta. Então, basicamente, vou dar uma última atualizada. Gostaria de mais retorno, mas ficamos com 5 votos. A maioria votou em os mesmos 5 votos, provavelmente. 3 que daria conta 3 e mais 2 que votariam em mensagem de erro. Beleza? Então vamos executar. Primeiro valor 1, segundo valor 2. Então aqui, resposta 3. Então aqui ele fez a soma, né? Ele demonstrou como float porque ele entendeu que o último valor foi dado como float, então ele carrega aquele ponto flutuante de qualquer forma. Beleza? Então, oi, Emanuel. Ah, se for os dois int, a única diferença é que ele vai largar sem o ponto flutuante. Int. Executar. 1, 2. Então, 3 sem o ponto flutuante. Uhum. A única questão mesmo é pelo tipo de variável, né? Ele vai tentando entender quais que são as maiores necessidades e já adapta o código para facilitar esse entendimento. E agora, vamos tentar uma outra coisa? Vamos fazer aqui uma outra tentativa. Então agora eu vou colocar uma res no meio. Res apenas recebe V1 mais V2. Beleza. E eu vou imprimir... Deixa eu ver como é que eu faço o primeiro teste. Int res. Não, mas vamos colocar só res aqui para ver. Beleza? Pessoal, só tem 5 pessoas respondendo. Eu acho que eu vou parar de perder tempo com a enquete ali. Se tivessem 20 pessoas respondendo, ou pelo menos as 15 que estão presentes, ia ser mais interessante. Mas digitem ali no chat mesmo o que vocês acham que qual vai ser a saída. Com os mesmos valores. Vai ser 3. No caso, eu vou digitar 1 e 2 novamente. Vai ser 1, 2 ou vai ser algum erro? Podem digitar no chat mesmo. E podem ver, me digam se é 3.0 ou 3 só. Isso. Bem lembrado, Andrei, bem na hora. Beleza. Então, acho que por causa, eu induzi ali o primeiro pessoal que respondeu a erro, né? Mas eu acho que depois vocês pensam se é 3, 3.0, 1, 2 ou erro. Então, primeiro valor 1, segundo valor 2. Então, mensagem 3.0. E agora, o que acontece? Qual a saída se eu fizer isso aqui, ó? Então, a alteração que eu fiz é colocar esse int antes de res. Novamente, 3, 3.0, 1, 2 ou erro. Beleza, vamos executar. Então, 1, 2. Então, na verdade, aprendemos aqui como funciona as
declarações, né? Como que eu forço algumas situações diferentes de string. Então, se eu não colocasse nada aqui, por exemplo, esse formato, ele vai pensar que é um string. Se eu coloco ali de fato o que eu estou apontando para ele que vai entrar ali, ele começa a entender mais facilmente como número, e daí a matemática se torna possível. Então, eu posso usar em qualquer momento, né, transformar de string, transformar int, float, usando apenas essa função, que é basicamente colocar ali int e o que eu quero transformar entre parênteses. Seria aqui a variável a transformar. Beleza? Da mesma forma que também funciona com float, por exemplo, né? Só apenas colocar a palavrinha da qual nós vamos trabalhar com a função. Beleza? Vamos colocar umas palavrinhas. Basicamente, tu declara quando tu precisa que seja diferente. Se não precisasse, tu não precisaria declarar absolutamente nada. Então, a declaração ou a transformação acontece conforme a sintaxe do teu código, precisar de um int, precisar de um float, ou alguma função, né, que precise de um valor inteiro, por exemplo. Várias pedem um valor inteiro e a gente às vezes tem um float calculado, né, de algum ângulo, alguma coisa, principalmente relacionado ao reconhecimento de imagem. Então, às vezes a gente tem que cortar aqueles pontos flutuantes, né, para ter um valor que a sintaxe permite utilizar. Vamos dificultar um pouquinho. Então, nome, ele recebe um input, digite o seu nome. E aqui vamos colocar um 2 pontos para não ficar tão feio. Beleza? Então, nós temos ali o primeiro nome. Vamos imprimir. Vamos mudar um pouco essa configuração aqui. Ó. Vamos tirar esse float daqui. Então, V2, V1 e V2 são inputs de 2 valores. O res recebe nesse formato aqui. Só para a gente testar possibilidades. Int. E vamos printar o seguinte. Parabéns. Daí vamos colocar mais nome. E agora eu quero saber de vocês o que aparece de resposta desse pequeno código aqui. Se eu já declarei o que está sendo feito antes, o res ele basicamente é só um espaço de memória que recebe algo pronto já. Então, vai sair parabéns e o nome digitado ou vai dar um erro? Beleza, vamos testar então. A maioria de vocês, nome. Então, digite nome. Meu nome é só Rob, para facilitar. Número 2. Então, perfeito. Então, basicamente aqui nós não estamos trabalhando, né, com os valores. Apenas saber se de repente essa função estava colocada da forma correta. E está. Eu fiz a transformação, mas não usei ela. E daí, concatenação basicamente com o símbolo de mais. Sempre que eu vou concatenar strings dentro ali de um print, por exemplo, eu vou usar sempre o símbolo de mais. A Rob é só para facilitar minha vida, cara. Aceite que dói menos. Beleza? E agora sim, vamos colocar o resultado para ver. Mais nome, mais sua, vamos voltar, vírgula, sua soma deu espaço mais res. E agora? Adriano, sabe qual o que eu estou pensando, né? Então, pensem lá. Agora o resultado vai ser parabéns, o seu nome, sua nota deu o valor da soma.
vai dar o valor da concatenação dos números ou vai dar erro? Erro, bastante erro. Não te desculpo, Adri. Brincadeira, desculpa sim. Nem tenho que desculpar, é só brincadeira. Erro, qual erro e por que vai dar erro? Ó, o pessoal tá testando já, tá usando cheat, tá usando cheat. Perfeito. O Gustavo colocou o erro de fato e o Andley colocou o erro traduzido ali, né? Então, o pessoal que já é mais faceiro na programação sabe bem que um print ele vai trabalhar principalmente com ali string. Então, no Python ele vai ter uma dificuldade de concatenar um string, uma palavra com um numeral. Então, a gente precisa fazer uma pequena transformação. Então, vamos só fazer aqui para garantir que é isso mesmo. Nome Roberto, já que eu não posso facilitar minha vida. 2. Então, basicamente o erro que deu é pode concatenar apenas string. Então, não int para string, ok? Basicamente, only. Sim, entendi, agora foi uma pergunta. Esse colega aí teve que dar uma pausa, mas é fera. Cara, gente fina pra caramba. Em breve vocês vão conhecer ele. O exército chamou mais alto, né, André? Mas, beleza, então. Vocês estão basicamente ligados. E agora eu pergunto para vocês, como que eu resolvo isto? Me deem aí uma solução. E aí, e aí, e aí? Tem praticamente a resposta ali onde está o erro. Ponto format? Dá para fazer. Tranquilamente. Mas tem uma mais fácil para esse caso, né? Depois digita ali que a gente testa o teu método. str, entre parênteses, a variável. Aqui basicamente nós transformamos, str. Então transformamos esse aqui em string. Vamos ver o que sai agora. Se eu não digitei nada errado, Roberto. Calma que eu não digitei o segundo valor. Roberto, 1. O que houve aqui? Deixa eu ver que isso aqui foi inesperado. O que houve? Res int v1 mais int v2. V1. Calma, tá estranho. Faltou um parênteses. Abrir. Deixa eu ver. Não, teoricamente, na linha 4. Mas isso aqui já não tinha dado erro antes. Deixa eu só entender. Print, parabéns. Você deu.
Opa. Eu acho que o Enter tava dando loucura. Eu não mexi em nada no código. Eu acho que o Enter disparou 2 vezes por algum motivo. Não sei dizer. Eu acho que o Enter disparou 2 vezes e ele estava entendendo que ele não, que eu coloquei nada para ser convertido para int no segundo valor aqui na linha 4. O int v2 estava recebendo vazio e está tentando converter vazio para int, por isso que deu aquele erro. Eu tenho quase certeza que foi isso. Vamos tentar de novo. Eu vou tentar com o outro Enter para garantir. Só pode ser isso, não mexemos em nada. Sim, poderia fazer tranquilamente, né, aqui no input. Eu só estou mostrando várias formas, né, para despertar em vocês alguma ideia dessa conversão. É basicamente o início do início. Hoje era só para dar uma configurada e testar. A partir da próxima a gente entra mais forte na brincadeira. Mas então, basicamente, fizemos aqui uma continha matemática e mostramos o resultado, que ainda é 3, né? Porém agora com string. Vamos testar aqui com float. E vamos ver o que sai. Eu vou digitar R, 1, e daí vamos colocar 2, sai com ponto. Novamente, coberto, 1 e 2,70 alguma coisa. Perfeito. Funciona tranquilamente com qualquer uma das variáveis que eu escolher. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, eu só queria que vocês tentassem dar uma brincadinha nos próximos dias, ver que está funcionando o console, mostra aqui as informações, está tudo em ordem. O objetivo basicamente é ver algumas pequenas ideias hoje. A partir da próxima eu vou começar com laços de repetição, lista, algumas coisas que são bastante mais usuais na brincadeira. E vocês vão perceber, eu vou falar, né, que, por exemplo, eu dou espaço para fazer um laço de repetição. Então, esse espaço aqui, né, esse alinhamento anterior, esse vazio, basicamente é o equivalente que vocês faziam nas outras linguagens de programação, como isso aqui, ó. Abre chaves e fecha chaves. Isso aqui é o que está dentro do laço, só que no Python não existe essa sintaxe. Ela é apenas assim. O que vai ser repetido, ele está, no caso, afastado ali, né? Ele está com uma tabulação diferente. Ele depende muito disso. Então, ao ponto que a gente usa isso para referência, é necessário também que a gente preste bastante atenção, porque o código acaba ficando mais estético pela necessidade de usar, né? Então, é bastante importante. E daí, deixa eu só ligar o Note aqui para mostrar um exemplinho de hoje. É bem rápido. Eu já libero vocês hoje para ir. Dá para usar bastante. Daí, quem quiser, né, já conhecer, quer colocar um comentário, mete lá um jogo da velha para ajudar. O jogo da velha basicamente é a forma de fazer ali o comentário. Deixa eu só... Pessoal, a minha câmera fica... Se vocês puderem dar uma olhada na câmera, eu vou mostrar o Note, porque o Note é o lugar mais fácil para eu fazer essa demonstração. Beleza? Então, por ter a câmera, né, ele fica mais fácil. Só estou abrindo aqui um projetinho de Python qualquer. Eu já tinha deixado pronto. Eu só ver aqui se eu cliquei no Start. Beleza, cliquei. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu minimizar umas coisas para escurecer a tela. Esse aqui eu não posso, porque senão eu não enxergo vocês. Vai ser bem difícil para vocês enxergarem. Acho mais fácil eu levar a câmera até ali.
Vocês conseguem ver mais ou menos aí a minha tela. Ou então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou entrar com uma outra conta aqui no Meet. No Note eu entro na chamada, na call, e mostro a minha tela mesmo. Só um segundinho. Eu já vou entrar com uma outra conta aqui e eu já mostro para vocês de forma nativa a imagem. Sessão turma 2019, né? Ok. Deixa eu me autorizar aqui na outra tela. Então vou fechar a câmera desse aqui para vocês darem uma olhada. Só um segundinho. É pior que não foi vasto, tinha microfonia. Só vejam se vocês enxergam a minha tela aí. Deixa eu parar aí.